Né, Paulo? Começando, presidente. Bom dia, prezados amigos, bom dia, prezadas amigas, pessoas de todo o Brasil que estão aqui chegando para participar conosco desse encontro muito especial, Eu aqui, juntamente com o deputado Vadir Damus, meu amigo, deputado federal, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, estamos recebendo uma visita muito esperada, né? Muito querida de todos e de todas. É por isso que eu mal comecei a falar e já tem tanta gente aqui na página, né? Eu estou falando da nossa presidenta Dilma, nossa querida presidenta Dilma. Seja bem-vinda, presidenta. Para poder abrir esse nosso encontro, Vadir, faz uma saudação aí para a presidenta Dilma, Vadir. Presidenta, bom, primeiro saudação aqui a todos e todas que já, os milhares que já estão aqui online nos assistindo, presidenta, e basicamente por sua causa. Mas quero dizer também que estou com saudade da senhora, não só na presidência, mas também nas relações pessoais, né? Não nos vemos já há algum tempo, alguns meses, então está se propiciando aí a oportunidade de eu voltar a vê-la, né? E agora a gente tem que fazer isso, né? Não dá mais para estarmos pessoalmente, então vamos estar virtualmente. Mas sempre com dedicação à causa pública, né? E com generosidade e com prudência, né? Já que temos que dar o exemplo de seguir os preceitos da ciência, ficarmos em casa, nos cuidarmos, não morrermos e não matar os outros. Um abração, presidente. Que bom revê-lo. Presidenta Dilma, um prazer imenso recebê-la aqui, né? Muita gente chegando. Coloque a hashtag aí, bem-vinda Dilma, né? Nos informem a cidade de onde vocês estão nos acompanhando, de todo o Brasil. E aí, presidenta Dilma, como é que tem sido essa quarentena? Eu tenho visto a senhora muito ativa, eu vejo a senhora em lives, vejo a senhora seguidamente nas nossas reuniões da direção do partido, nas reuniões com o presidente Lula. Está se cuidando, presidenta? Como é que está a senhora? Olha, eu queria primeiro saudar meus dois queridos companheiros, Paulo Pimenta e Vadir Damus. Os dois são, além de companheiros, amigos. E espero que os dois estejam se cuidando, porque são muito importantes para o Brasil. E para cada brasileiro e para cada brasileira, também espero que se cuidem, porque nós vamos sobreviver a esse momento terrível pelo qual a humanidade passa. Quero dizer que eu estou aqui falando de Porto Alegre, né? Tenho respeitado a quarentena e estou aqui sempre fazendo lives e tentando falar com todos os companheiros. Acho que cada um de nós tem de preservar a nossa vida, como disse o Vadir Damus, e a dos demais, principalmente aqueles com os quais a gente se relaciona mais de perto, que agora somos obrigados a manter uma certa distância. Então, é um prazer estar aqui nessa live com vocês, é um prazer conversar com dois. Primeiro, o nosso querido Paulo Pimenta, um líder, né, que comprovou a sua capacidade de luta ao longo desse tempo todo. E o Vadir Damus, que faz ainda muita falta lá no Congresso Nacional. Faz mesmo, viu, Vadir? Porque era um guerreiro de primeira linha. Então, eu quero dizer que, para mim, é uma honra falar com vocês. E cumprimento todos que hoje estão aqui nos escutando e dando seus olhos e seus ouvidos atenção à nossa live. Presidente, antes da gente começar a falar sobre as questões aqui nossas da política, da pandemia, das nossas preocupações, eu li uma reportagem que já ocorreram 2 ou 3 reuniões de presidentes da América do Sul, iniciativas para tentar pensar uma política comum, né, entre os países, e que o Bolsonaro não participou de nenhuma conferência, de nenhuma reunião, né? Aliás, na reunião que ocorreu entre os chefes de poderes, né, no STF, ele também não compareceu, né? Foi o único que não compareceu. Estava lá o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, estava lá o PGR, que era convidado também, e o Executivo não compareceu.
Eu vi que a senhora participou há poucos dias de uma conversa com o Grupo de Puebla, né? O presidente Alberto Fernandes. Vocês têm conseguido ter um diálogo internacional, presidente, durante esse período da pandemia? A senhora tem conseguido conversar com esses líderes políticos da América do Sul e também de fora da América do Sul sobre esse momento, presidente? Temos sim. Sabe, Paulo, nós fizemos uma discussão do Grupo de Puebla e eu participei também de uma discussão específica do Grupo de Puebla no Chile. Mas a grande conferência que nós fizemos, obviamente, pela internet, ela contou com a presença do presidente Alberto Fernandes, que tem tido uma liderança inconteste na América Latina pela qualidade das suas intervenções, tanto no que diz respeito às questões sanitárias, quanto no que diz respeito à proteção econômica e social da população, das empresas, enfim, das condições para a reação econômica diante da pandemia, a reação de proteção social dos mais vulneráveis e também de preparação para a saída da epidemia. Nessa reunião, tem líderes de todos os países latino-americanos, principalmente pessoas que estão ligadas a uma visão de que é necessário a presença do Estado, uma forte presença do Estado para poder conter essa epidemia, tanto provendo recursos para a área de saúde pública, como é o caso de hospitais, respiradores, equipamentos de proteção individuais, testes, e também uma política que leve em conta o fato de que a única forma de tratar essa pandemia é o isolamento. E, portanto, é necessário renda para a população, é necessário proteção às micro e pequenas e médias empresas, não somente aos grandes bancos e às grandes empresas. E nesse grupo, há uma clara visão de que, como a pandemia é mundial, a solução tem de ser cooperação internacional. Daí porque é tão importante na América Latina, que é o continente mais desigual e, portanto, fragilizado pela desigualdade social diante da pandemia, é necessário uma profunda cooperação, uma discussão constante dos caminhos. Participam lideranças não só da Argentina, com o presidente Alberto Fernandes, mas também do Paraguai, o ex-presidente Lugo, do Chile, né? Vários integrantes do Senado, como é o caso do Carlos Ominami e outros, do Insulza, que foi presidente que foi, aliás, diretor-geral não é da CELAC, meu Deus, é da Organização Latino-Americana, da OAS, Estados Americanos. Fiz uma baita confusão, mas é Organização OEA, Organização dos Estados Americanos. Eles falam OEA. Então, eu não quis falar OEA e acabei falando outras coisas. Bom, nessa reunião também teve a presença de lideranças da Colômbia, senadores, o ex-presidente Samper, também de países hispânicos, como é o caso do Zapatero, que foi primeiro-ministro antes, na época em que o Lula era presidente. Da mesma época que o Lula era presidente, ele foi primeiro-ministro da Espanha, também ele participou. Então, são várias lideranças, eu não falei todas, porque aí seria só uma lista, né, infindável de nomes, eram 45 pessoas que participaram da conferência. Então, é muito importante isso, a convicção de que uma pandemia exige uma resposta de cooperação internacional, e não o que faz o Trump, que é a pirataria, roubando remédios, equipamentos de quem compra e pagando mais, usando de abuso de poder econômico. Vadida Moço, a palavra está contigo. Presidenta, a senhora acaba de informar, né, um evento importante, reunião de chefes de Estado, ex-chefes de Estado, né, de governo, né, para tratar
de forma séria, né, de forma eficaz, essa questão do combate à pandemia. Agora, não lhe causa estranheza que a imprensa brasileira não deu uma linha em relação a isso. E mais, agora, no último episódio envolvendo o governo Bolsonaro, renúncia lá do seu Moro, etc., diversos, dois ex-presidentes foram ouvidos, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Nem uma linha, nem uma informação acerca da senhora, do presidente Lula, né, dos candidatos a presidente que estão na oposição, Ciro Gomes, Fernando Haddad. Isso não é de causar indignação, presidente? É mais do que indignação, né? É a gente perceber que de democrata a imprensa não tem nada. De liberdade de imprensa, ela não pratica liberdade de imprensa, porque ela, de fato, claramente nos boicota. Claramente, ela boicota todas as iniciativas que não vêm do campo conservador. E isso é interessante até porque eles agora estão nessa campanha contra aqueles que eles viabilizaram. Por exemplo, a Globo faz uma campanha aberta contra o Bolsonaro, mas em nenhum momento reconhece que errou, que apoiou, inclusive que dizia que não havia diferença entre o Haddad e o Bolsonaro no segundo turno da eleição. Apoiou efetivamente todas as tramóias do ex-juiz Sérgio Moro quando se tratou do presidente Lula e de viabilizar a candidatura do Bolsonaro. Jamais tentaram investigar as irregularidades jurídicas e políticas que levaram às condenações do Lula e à sua proibição de se candidatar. Então, eu acho, viu, Advi, que a eles não fica muito claro o que eles estão defendendo. Você veja, a imprensa internacional inteira reconhece que há uma crise, uma profunda crise econômica, com uma queda que na América Latina eles calculam de 5,3% do PIB. Estão dizendo que na Europa vai ser 11%. Se lá a Europa é 11%, imagina aqui. E nesse momento que isso acontece, tá, o senhor Paulo Guedes começa a discutir que os investimentos deverão ser feitos com o patrocínio do setor privado. Ora, o setor privado está sofrendo, talvez, o maior golpe desde a crise de 1929, porque é uma paralisia econômica. Não é uma crise só. É, na verdade, um grande, como dizem os espanhóis, um grande paro, ou seja, parou a economia. Porque a única forma de reação que nós temos à pandemia é o isolamento social. Até que vem uma vacina. Aliás, no grupo de Puebla, nós estamos defendendo que as vacinas que forem descobertas e viabilizadas devem ser gratuitas e não se deve pagar para usá-las. O direito de uso deve ser absolutamente gratuito. Obviamente, você pagará pela produção da vacina, o preço do remédio, mas você não pagará royalties, você não terá de liberar royalties e, portanto, vai ser um valor bem mais baixo. Isso é algo fundamental para a proteção da humanidade. Agora, a mídia, ela desconhece tudo isso. Veja que no momento em que no Brasil crescem as mortes e a contaminação, a atenção que é dada às mortes e à contaminação, a ausência de testes, a subnotificação, porque nós temos muito mais do que os números revelados, é mínima. Enquanto isso, a única coisa que se discute é como você tem um herói, que é o Sérgio Moro, e como você tem um bandido. Isso um lado da mídia. O outro já faz diferente. De forma disfarçada, inverte os papéis do herói e do bandido. Então, você passa, no Brasil, a viver uma realidade que acresce a crise econômica e financeira, a crise social e a crise sanitária, uma crise política. E uma crise também de falência de informação da mídia.
A mídia fracassa na informação. Ela se desdobra em cobrir aquilo que ela pensa que será 2022. Quero destacar aqui, presidente Dilma, nós já estamos com mais de 5.000 pessoas ao vivo, né? Realmente, a sua presença aqui hoje trouxe um prestígio enorme para a nossa transmissão, Vadir. São mais de 5.000 pessoas ao vivo aqui. Nós estamos na minha página do Facebook, na página do Vadir, na página do PT da Câmara, mais as nossas páginas do YouTube. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem ainda não deu like, pode dar o like. Nos informem a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. Nos digam como é que está chegando a qualidade do áudio. Nos digam como está chegando a qualidade do som. Presidenta Dilma, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Como que a senhora se sente, presidenta, depois de tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 4 anos, saber tudo que foi feito contra a senhora, assistir o Brasil mergulhado numa crise como essa, né? O presidente Lula tem dito que o Bolsonaro é filho do Moro com a Rede Globo, né? O que a gente pergunta sempre para as pessoas, valeu a pena, gente? Um país que estava crescendo, gerando emprego, criando oportunidade, afirmando a sua soberania, com políticas públicas. E sempre que essas coisas chegam nesse ponto, imediatamente as pessoas lembram da senhora, né? Como uma referência, como um exemplo de toda essa injustiça, de todo esse golpe que nós vivenciamos, né? E claro que ninguém gosta de ver o Brasil nessa situação. Talvez seja o único país do mundo que não tem uma política nacional centralizada de combate à pandemia. Quando a senhora disse aquela frase, presidenta, não vai sobrar pedra sobre pedra, a senhora imaginava que as coisas pudessem chegar aonde estão chegando, presidenta? Olha, é mais surpreendente do que a nossa imaginação. A questão do pedra sobre pedra eu tinha clareza que as instituições e a democracia seria profundamente atingida. Mas jamais pensei que o Brasil iria permitir que uma pessoa sem grandes condições, uma pessoa claramente que defende valores e princípios não democráticos, não civilizatórios, iria governar o Brasil. Neofascista. E é neo porque sequer é nacionalista. O fascismo foi uma solução nacionalista de direita extremamente agressivo. O nosso fascista, ele é submisso aos interesses americanos e, portanto, extremamente incapaz de criar um projeto de enfrentamento nacional dessa pandemia. Veja bem, nós somos um país, nós não somos uma república de bananas, nós temos um tecido industrial, nós temos agricultura e nós temos riquezas que todo mundo conhece, petróleo e minério. Esse país podia perfeitamente produzir respiradores, podia perfeitamente produzir testes, podia, porque, inclusive, na área de saúde, nós deixamos um programa de desenvolvimento produtivo. E como eles tentaram, de todas as formas, desmantelar aquilo que nós fizemos, eles demonizaram o BNDES, demonizaram todas as políticas de crescimento industrial do país. E tiraram, portanto, cortaram as pernas e os braços do governo brasileiro no combate à pandemia. Além disso, cortaram, como aprovaram aquela lei ignóbil, que é a lei do teto dos gastos, nós desmantelamos o sistema de saúde. Só para você perceber, nós expulsamos
A Cuba chegou a ter aqui 11 mil médicos. Nós expulsamos, porque alguns foram expulsos na época do Temer, que não teve coragem de expulsar todos, expulsou uma parte. E o resto foi expulso pelo Bolsonaro naquela política completamente de cunho odiento, de ódio, de desqualificação de médicos de saúde pública reconhecidos internacionalmente, que são os médicos cubanos. Então, eu fico extremamente... eu me sinto muito mal. Um país que produziu plataforma e aviões não pode produzir respiradores na quantidade necessária. Essa história que você não tem hospitais para atender as pessoas que estão gravemente enfermas e que vai ter fila para ir para a UTI. A pessoa está quase morrendo e tem de esperar uma vaga na UTI para poder sobreviver. Tudo isso para um país que não precisava passar por isso, que tem países que não tem nada e que vão depender da cooperação internacional para enfrentar a pandemia. O Brasil tinha tudo para enfrentar essa pandemia. Mas o que aconteceu depois do golpe de 2016 foi que eles desmantelaram, de um lado, a política industrial, desmantelaram a política social e desmantelaram também a rede de proteção. Por isso a gente vê essa coisa incrível, que eles levam mais de um mês para pagar os R$600 e que eles exigem coisas absurdas das pessoas mais vulneráveis. Então, eu não imaginava, eu nunca imaginei que nós chegaríamos a este nível de desmantelamento. Por isso, eu acredito que esse foi um processo de aprofundamento. E aí a gente vê outra coisa, né, que é muito triste, que é a perda de valor da democracia. Quando o presidente vai para frente do QG, do Exército Brasileiro, e faz uma manifestação pedindo intervenção militar. Na prática, não é que ele pede, ele concorda porque ele se omite, e, ao mesmo tempo, o AI-5, e, ao mesmo tempo, uma manifestação tão dura contra as instituições. Eu acho que a minha fala lá, que não ia sobrar pedra sobre pedra, ela antecipou essa realidade. Mas a realidade é muito pior do que nós sequer admitíamos naquela época, porque é uma espécie de implosão das instituições brasileiras e das conquistas do país. Você veja, o SUS devia nos orgulhar imensamente. Mas o que a gente está vendo? Todos os países que destruíram seus sistemas de saúde têm grande dificuldade de enfrentar essa pandemia. Um dos maiores setores de saúde no mundo era o do Reino Unido, o NHS, o National Health Service, que foi da onde nós tiramos também um pouco da ideia do SUS. Eles, nas políticas de austeridade que veio depois da Thatcher, eles desmantelaram também o sistema de saúde deles. Eles têm mais dificuldade de enfrentar. Todo dia, os jornais ingleses retratam essa história. E o quadro maior, de maior absurdo, o de maior estarrecimento é o que acontece nos Estados Unidos. Você veja que aonde o sistema de saúde é inteiramente submetido ao lucro, você tem esse nível de doença e de mortes e também essa clara disparidade em termos de raça e em termos sociais. Ou seja, morre pobre, negro e latino. Então, o que sai dessa pandemia? Sai a importância dos serviços públicos de saúde. A medicina não pode ser privatizada nem submetida ao lucro. O tratamento de saúde não pode. O SUS foi algo que nós antecipamos em 1988. Não pode.
Além disso, o Estado mínimo ele está completamente confrontado nessa crise. Porque o setor privado não tem a menor condição de enfrentar a pandemia e a crise social, nem a crise econômica. É necessário uma coisa interessante, aquele que foi presidente do Banco Central Europeu, o Mário Draghi. O Mário Draghi não pode ser, como a imprensa brasileira gosta de chamar, um esquerdista de carteirinha. Ele não é um esquerdista de carteirinha, um presidente do Banco Central Europeu. O que ele diz hoje? Ele diz o seguinte: é pior que numa guerra. Numa guerra, dificilmente você financia a guerra usando recursos tributários, base fiscal. Por quê? Porque a base fiscal está sendo destruída, que são as atividades produtivas. Da mesma forma, durante essa epidemia, você não vai financiar essa epidemia tributando, porque está parado, está paralisado, não tem quem pague imposto por atividade e por renda sendo obtida. Então, há uma diminuição do fluxo de recursos fiscais. Então, como é que você paga? Você paga emitindo dívida, emitindo moeda. É assim que se paga. O problema não é, segundo ele, se você vai fazer isso. Todos farão. O problema é para quem, como e quando. Para quem, porque não é possível que ocorra o que ocorreu na crise de 2008, 2009, que só vá para os mais ricos, que se salve os bancos e as grandes empresas, e que as pessoas sejam simplesmente desconsideradas. Aqui no Brasil, o Guedes tem se mostrado completamente incapaz de construir uma política nacional de resistência à crise e de criação de condições para uma futura retomada. Não é que vai retomar agora, mas se você proteger, se você não deixar suas empresas quebrarem, se você garantir que o mínimo seja mantido, o mínimo da sua estrutura, se você garantir uma proteção ao desemprego que está enorme, tanto impedindo que desempregue, quanto garantindo que os que foram desempregados sejam atendidos, você consegue superar. E outra coisa que nós vamos ter de perceber é que essa história de reforma trabalhista, de aumento da precariedade, é outra coisa que tem de ser colocada em xeque. Reforma trabalhista que cria empregos precários, que torna instável a segurança das pessoas, é instável diante da vida. O trabalho precário é como uma pandemia. Ele corrói a estabilidade, a segurança de uma família. Então, vai ter que estar em questão também essa história de redução das vantagens e dos direitos do trabalho. Eu acho, sabe, que essa crise coloca em xeque o próprio neoliberalismo. E coloca em xeque também uma coisa que é fundamental. É importante estruturas multilaterais. Né? A gente tinha criado aqui na América Latina a CELAC, que é o Unasur, e a OEA, ela é incapaz de ter uma política para enfrentar o que vem aí. A CEPAL diz que vai haver um aumento mínimo de 30 milhões de desempregados aqui na América Latina. 30 milhões de desempregados vai atingir profundamente a realidade econômica e social. O que nós estamos arriscando, pelo fato do governo Bolsonaro ser incapaz de gerir minimamente essa crise, até achando que ela não existe, que é uma gripezinha, de um colapso social. Eu acho que o risco que nós corremos é esse, e nós não podemos deixar isso acontecer, porque não é necessário. Esse país tem recursos para enfrentar. Muito bem, presidenta Dilma, eu quero mais uma vez aqui agradecer ao grande público que está nos acompanhando aqui. Nós estamos com quase 10 mil pessoas ao vivo.
quase 10 mil pessoas de todo o Brasil. Pedir que o pessoal nos informe a cidade, né? Da onde está acompanhando, como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do som. Coloca a hashtag Fora Bolsonaro, coloca a hashtag Fora Bolsonaro, a hashtag Fora Moro, né? Nos diga a cidade. E quem ainda não compartilhou pode compartilhar, quem ainda não deu like pode dar um like. Vadida Moça. Presidente, vou me referenciar agora na sua última reflexão. Provavelmente a senhora tem relações, né, internacionais, vira e torna, a senhora participa de simpósios, de reuniões com chefes de governo, com ex-chefes, enfim. Provavelmente as elites econômicas e políticas do planeta já estão refletindo e discutindo e montando estratégias em face do pós-pandemia. A senhora não acha que as forças progressistas aqui no Brasil, as forças de esquerda, já deveriam também... Óbvio que nós temos um presente tenebroso, o pico está chegando no Brasil agora. Mas, a não ser que nós coloquemos como hipótese o extermínio da humanidade por conta dessa pandemia, um dia ela acaba. E aí? Né? Nós temos problemas que precedem a pandemia que estão sendo agravados por ela. Né? Problemas em escala planetária, aquecimento global, meio ambiente. Aqui no Brasil, a desindustrialização, essas reformas trabalhistas e previdenciárias, o enfraquecimento dos serviços públicos, sobretudo o serviço público de saúde. A senhora não acha que está na hora de nós montarmos um programa? Tá bom, o neoliberalismo está sendo desmascarado, objetivamente, né, com a pandemia. A desigualdade social está aparecendo com toda a sua crueza por conta dessa pandemia. Né? Aquilo que era névoa, hoje está aparecendo com nitidez. Né? Mas se nós ficarmos assistindo também o barco navegar, o neoliberalismo, o capitalismo nessa etapa, ele se reafirma. E é o que já estão tentando fazer. Né? A senhora não acha que nós temos que começar a pensar nisso também de forma séria e efetiva, no pós-pandemia? Olha, Adi, eu não tenho a menor dúvida. Acho que, inclusive, o combate à pandemia tem de ter, no seu todo, uma visão de como é que você sai da pandemia, de como é que você constrói a saída da pandemia. Eu acho que todos eles estão, de uma forma ou de outra, preocupados com isso. Vai ser uma discussão, não vamos nos iludir. Assim como aqui no Brasil tem gente que fala, temos de retomar. Hoje eu estava vendo uma proposta, que foi até a Folha que publicou, em que eles propõem que a gente retome as reformas assim que acabar a pandemia e que a gente busque também investidores internacionais. Ora, cada investidor vai ter preocupado em se reconstruir. E, ao mesmo tempo, acho que vai ter muitos governos que queirão repetir as políticas neoliberais de austericídio e para resolver o problema do endividamento, que vai ser extremamente elevado pós-pandemia. Eu acredito, Vadir, que nós vamos ter de rediscutir várias coisas. Eu acho que tem de começar rediscutindo a questão social, a questão da desigualdade. Junto com a desigualdade, eu acho que tem uma coisa que nós vamos ter de discutir, a questão da precariedade do trabalho, que não decorre pura e simplesmente do neoliberalismo, mas também do neoliberalismo misturado com a revolução industrial. Alguns chamam de terceira geração da tecnologia, ou seja, da tecnologia ligada à internet das coisas, à inteligência artificial, que levará a uma desqualificação profunda do trabalho. Eu acho que nós vamos ter de encarar que essa questão é uma questão que atingirá
milhões e milhões de pessoas em todo o planeta. Mas, ao par disso, não tem como eu transitar de agora até a retomada num salto. Nós teríamos de ter uma política de renda mínima para as pessoas. A política de renda mínima não é os R$600. Os R$600 mitiga. Mas uma política de renda mínima é o reconhecimento que, quando é necessário recursos para os grandes bancos, se acha. Quando é necessário recursos, que são até menores do que para os grandes bancos, para milhões de pessoas, milhões de brasileiros, não se acha. Então, nós vamos ter de discutir uma política de renda mínima, porque, senão, as pessoas não chegam na retomada. Elas não aguentam, porque é uma crise de médio prazo, você falou certo, uma hora ela acaba. Mas o que dizem é que vai levar 1 ano, a 1 ano e meio, a 2, para você ter uma vacina. E essa vacina garantir que ela tenha capacidade, né, de ser distribuída planetariamente. Vai levar algum tempo também para a possibilidade da gente ter um remédio eficaz. Veja bem, nas cidades mais atacadas pela pandemia, só 14% da população foram atingidas. E, portanto, a tal da imunidade do rebanho também é algo que vai acontecer ao longo do tempo. Assim sendo, nós temos de pensar num horizonte de médio prazo, que você tem de responder à pandemia. Como é que você mantém o tecido produtivo das micro, pequenas e médias empresas? Se não mantiver o tecido produtivo das médias, pequenas, ou seja, evitar que elas entrem em falência, que simplesmente elas desapareçam no dia seguinte da pandemia, nós temos de tomar medidas agora. Não tem como eu pensar uma retomada da pandemia se eu não pensar o que eu faço hoje, amanhã e depois. Por isso é tão importante a gente discutir, a gente colocar claramente quais são os caminhos. Eu sou a favor de renda mínima. Eu sou a favor, no Brasil, de renda mínima. E não é só para aquela população do Bolsa Família. Vamos lembrar que o Bolsa Família foi um complemento, né? As pessoas do Bolsa Família, muitas trabalhavam, só que não ganhavam o suficiente para manter seus filhos, então complementava com o Bolsa Família. Hoje não, hoje as pessoas não têm do que viver, então tem de ter essa renda mínima. Tem de ter uma estrutura de proteção do emprego. Já é algo estarrecedor, ao invés de ter uma estrutura de proteção ao emprego, eles incentivam o desemprego e a redução de salário. Tem de ter uma estrutura de proteção à porção, à imensidão de trabalhadores no Brasil que são microempreendedores individuais que têm o pipoqueiro, enfim, a própria cabeleireira, manicure, o bombeiro, aquele que atende nas casas fazendo pequenas reformas. Então, tudo isso tem de ter como chegar a eles. E não pode ser com o banco exigindo garantia. Se não se chegar a essa política de salvação nacional, a gente não tem o dia seguinte da recuperação. E a recuperação vai ter de ser feita, me desculpe esse pessoal que fez o tal do Plano Pro Brasil, 30 bilhões é zero na infraestrutura do país. Quem vai financiar? Nunca, em período algum na história do Brasil, o setor privado financiou. Quem financiou foi o BNDES. Quem vai financiar? A que taxa de juros? Como é que eu retomo a infraestrutura? Como é que eu retomo o investimento industrial? E eu não estou falando só na política de campeões nacionais, que foi importante, porque se tivesse feito uma política, de fato, na área de desenvolvimento produtivo, nós tínhamos fármacos, por exemplo, que não temos.
Foi a tentativa nossa. Nós tentamos criar uma infraestrutura de fármacos. Então, para fazer tudo isso, vai ser absolutamente necessário que a gente também, que sempre fomos liderança na questão da mudança do clima, que sempre defendemos uma economia verde, que sempre defendemos que o Brasil tinha de ter não só esse plano que era importantíssimo, que era o plano de proteção da Amazônia, que não pode ser feito só, sinto muito, com oficiais das Forças Armadas, mas tem de fazer com a sociedade local, que tem de ser algo importantíssimo, não só isso, mas também desenvolvimento na área de energia. Nós vamos sair dessa crise, tá? E ela tem uma monstruosa, junto com ela tem uma monstruosa crise do petróleo. O petróleo é uma coisa interessante. Por que é que ali no final do meu governo havia uma definição muito interessante sobre que o Brasil tinha de atrelar seus preços ao preço internacional do petróleo. Por quê? Porque havia a convicção nesse mercado que o preço ia estar alto. Por quê? Porque o shale gas americano ele só é viável a partir de uns $50. Hoje, é uma coisa estarrecedora, eu nunca imaginei que isso era possível. O petróleo americano estava sendo comercializado ali no Texas por menos, ou seja, negativamente. Era como se o produtor pagasse o comprador para ele comprar. Isso aconteceu durante um período. Nós sairemos da crise com uma profunda crise no setor petróleo. Muitos poços que forem fechados terão prejuízo, terão problemas para serem retomados. Nós vamos enfrentar uma crise energética na retomada. Então, a política de compromisso com uma economia verde passará também pela forma como nós iremos enfrentar o problema do petróleo. Não que nós vamos substituir o petróleo por a energia alternativa, pelo menos até agora não tem tecnologia suficiente para isso, mas nós vamos poder combinar. O Brasil, mais uma vez, vai poder combinar. E não é elevando o preço do petróleo para beneficiar produtor de etanol, igual fizeram no passado. Não é assim. Vadia, a questão toda é o seguinte, a quantidade de desafios que nós temos pela frente são extraordinários. A pergunta é, o Brasil tem condições de sair dessa crise, de enfrentar essa pandemia, de retomar um projeto de futuro com Bolsonaro? Além de todas as questões, né, que já foram aqui colocadas, a Folha de São Paulo de ontem trouxe na capa a informação de que o inquérito do Supremo Tribunal Federal está a cada momento mais próximo da família do Bolsonaro. Os indícios de que pelo menos de 10 a 12 parlamentares estejam diretamente envolvidos no esquema das fake news, do gabinete do ódio, nos atos em defesa do AI-5, essa movimentação do Bolsonaro para tentar blindar o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, até o Roberto Jefferson agora voltou para o cenário político como guru da família Bolsonaro. Qual é a tua opinião sobre o desdobramento político da conjuntura a partir dessa semana, Vadir? O Sérgio Moro, né, que saiu atirando, iniciou um processo. Iniciou aí uma dinâmica, né, que pode ou não, mas pode abreviar, né, o governo Bolsonaro. E talvez abreviar, inclusive, a própria caminhada do próprio Sérgio Moro, né? Porque eu não entendo como alguém que tem formação jurídica dá aquelas derrapadas que ele deu, praticamente se auto-incriminando. Se ele sabia, se ele for o destinatário de todas as tentativas
de prática de crime, que Bolsonaro, que ele disse que Bolsonaro praticou, como é que ele, ministro da Justiça, não faz nada? Não denuncia, não renuncia, não oficia a Procuradoria-Geral da República, né? Confessa que pediu pensão para Bolsonaro. Eu nunca vi isso na minha vida. Agora, eu estava vendo aqui, presidenta Pimenta, né, para fazer o paralelo, né, paralelo do passado com os dias que nós vivemos. Na Segunda Guerra, emergiram lideranças que foram muito importantes, né? Óbvio, não são essas lideranças que vão para o campo de batalha, mas elas têm uma importância com as decisões que tomam, com as decisões que não tomam. Então, dali emergiram Stalin, Churchill, Roosevelt, De Gaulle, outros, né? E hoje nós vemos Trump e Bolsonaro. Eu estou com uma matéria aqui, presidente, da revista Exame, dizendo que Trump recomendou aos americanos que injetassem um desinfetante misturado com álcool, sei lá com o quê. Tem gente já internada, já em estado grave lá em Nova York, porque seguiram o conselho de Trump. Bolsonaro aqui receita cloroquina. Então, eu acho, né? Eu não sei se o Brasil aguenta até 2022, por mais robustez que nós tenhamos, por mais estruturas e pilares que nós construímos ao longo, né, dos tempos. Esse sujeito, ele é devastador. Esse governo dele é devastador. Ele já deve estar sob tutela militar, né? Porque, agora, se essa investigação que o Supremo está autorizando, se ela de fato for a sério, se resolver investigar, Bolsonaro sucumbe a ela, né? Bolsonaro e seu filho ou pai, não é? Eu não sei o que o presidente Lula disse, o Moro é pai dele, a mãe é a Globo de ambos, enfim. Mas os dois vão ser tragados. E é importante que o Moro seja tragado também, viu? Porque ele em certo aspecto, ele é mais nocivo do que o Bolsonaro. Ele tem mais capilaridade na superestrutura do que o Bolsonaro. Bolsonaro tem as tropas, tem a PM, mas até apoio militar o Bolsonaro perde, né, com as sandices dele, com as insanidades, e com a possibilidade agora desse inquérito mostrar não só os crimes que o Moro disse que ele praticou, mas as suas relações históricas, né, com a milícia. Ele e a família. Ele e os 0,00000, né, que conformam o seu clã. Então, do meu ponto de vista, nós temos que fortalecer e dar conteúdo ao Fora Bolsonaro. Nós não podemos abrir mão do Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, nós temos que falar em uníssono. Agora, se vai ser impeachment, se vai ser renúncia, se vai ser a ação lá no Tribunal Superior Eleitoral, essa seria o ideal, né? Porque essa mata a chapa, mata, deixar claro aqui, mata metaforicamente, mata politicamente. Mata o Bolsonaro e mata o Mourão, né? Porque teria que anular as eleições, a votação seria isso atinge a chapa, né? E elementos sobre fake news estão começando a se avolumar. Então, eu acho que nós temos que nos livrar de Bolsonaro e do bolsonarismo o mais rápido possível. Presidenta Dilma, eu acho que a probabilidade desses inquéritos, tanto a CPI das fake news, que agora nós vamos convocar o Moro na CPI das fake news, né? O inquérito das fake news, das ações contra o Supremo, contra o Congresso, a organização e financiamento dos atos em defesa do AI-5 pelo fechamento do STF pelo Congresso, e entre outros, né, inquéritos em curso, e aí envolve Capitão Adriano, Queiroz, Marielle, o inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro, ligando a família ao esquema imobiliário em regiões de milícia. Sinceramente, presidente, eu acho que nós estamos muito próximos de, além das questões políticas, a família Bolsonaro passar a frequentar as páginas policiais, né? E eu, particularmente, acho que nós estamos no limiar, né, de um agravamento dessa crise, vindo à tona tudo isso, né,
que a gente suspeitava e que agora os inquéritos estão revelando, né? Que é, além de toda a incompetência, a relação, né, da família Bolsonaro e desse povo mais próximo dele com essas questões que envolvem crimes, né, presidenta? Que torna absolutamente incompatível com a presença deles no comando da nação. Queria ouvir a senhora, presidenta. Olha, eu quero te dizer, viu, Paulo, viu, Valdir, que eu concordo com os dois. Eu acho que nós não aguentamos até 2022, não. Acho que há uma carência de líderes. E aqui no Brasil há uma carência de governo sério. O Bolsonaro não tem a menor condição de enfrentar essas duas crises. Isso está claro. E acredito que o fora Bolsonaro é, antes de tudo, um caminho. Nós temos de construir o fora Bolsonaro, a gente constrói andando. Se vai ser e como vai ser, nós vamos ver de acordo com, né, os acontecimentos. Agora, eu concordo, viu, Paulo, que você tem uma sobreposição de camadas, de crimes, de maus feitos, tudo inexplicado. E tudo, de uma certa forma, de conhecimento do ex-ministro da Justiça. O ex-ministro da Justiça, neste processo de fora, ele tem de ser incorporado. Por quê? Porque até onde eu sei, um ministro, um funcionário público que, ao tomar conhecimento de algo que ele acredita que seja irregularidade, ele é obrigado a denunciar. Caso contrário, ele comete o crime da prevaricação. É isso que é o grande estatuto anticorrupção do funcionalismo. É o conhecimento do crime não torna inocente quem conhece e se cala. Ele é culpado. Então, nós vamos ver nessas investigações, eu quero entender o seguinte, tá bom, ele recebeu uma série de e-mails. E, ao receber os e-mails, ele não sabia que aquilo, ele achava normal o e-mail? Se ele achava normal, ele não pode falar nada hoje. Se ele não achava normal, se aquilo é prova de crime, ele cometeu o crime de se calar. Fora o que ele fez lá no Ceará, vamos lembrar o que ele fez no Ceará, né? De aceitar, sabendo que é milícia, sabendo que é estimulado pelas milícias. Ele não pode alegar desconhecimento de nada depois de quase 2 anos no governo Bolsonaro. Além disso, eu acredito que tem um processo muito forte no governo. Se a gente considerar que tinham 4 bases de sustentação, uma era o mercado, a outra era a Lava Jato, a terceira os ideológicos né, tipo Olavo de Carvalho e Damares e o Weintraub. E o 4 segmento das Forças Armadas. A mim me parece, pela fotografia ali da entrevista, da declaração, não é entrevista, das declarações de Bolsonaro, do pronunciamento, que a primeira fila era integrada por elementos das Forças Armadas. E, nesse sentido, há uma espécie de tutela do governo hoje, na medida que até o secretário executivo do Ministério da Saúde, que supostamente se acreditava que tinha de ser um médico, é um militar. Nós temos, então, uma situação que aquela frase, intervenção militar, ela pode não ser algo que se queira, pode ser algo que está em processo de acontecer. Agora, eu acho grave, porque hoje saiu que também tem de ser, o MPF vai investigar qual é o grau de interferência no Exército que ele teve. Então, tudo isso eu acho que vai entrar no momento de vir à tona. Como é que será o processo se vai haver
o deixa disso se o Centrão vê na crise uma oportunidade para obter vantagens. Mas o Centrão, ele não vai enterrar o cadáver. Ele pode levar até a cova, mas enterrar, ele não vai se julgar lá. Acredito que ninguém se julgará dentro da cova. Isto, de uma certa parte, pode levar a gente a achar, mas que bom, não vão defendê-lo até o fim. Mas, por outro lado, obriga que nós perguntemos se as forças que sustentaram ele vão procurar sustentar uma outra tendência. E que tendência, aliás, uma outra figura, e que liderança a ser sustentada nova é essa? Qual é a contribuição que dará para o país? Isso é o que será sempre olhado quando a gente estiver nessa trajetória fora Bolsonaro. É fora para quem subir? Como? Baseado em que interesses? Defendendo que política? Porque, caso contrário, nós teremos uma situação muito grave no Brasil. Por que é muito grave? Porque está em risco a sobrevivência, a vida das pessoas. E está em questão também a subsistência, a vida material das pessoas. Se você não tiver um caminho, não basta o fora Bolsonaro. É o fora Bolsonaro para quê? O que não é possível é que se mantenha essa correlação de forças, em que o mercado impõe a obtenção de lucro como a única função da sociedade. Ao mesmo tempo, você tem o obscurantismo como base, o ódio como base de qualquer atividade política, e, ao mesmo tempo, a tutela, que não é nada democrática. A tutela nunca será democrática. A tutela nunca levará a algo que não seja servir às elites. Portanto, esse caminho fora Bolsonaro é importante ver que ele é um caminho, porque ele tem de construir também e tem de ser olhado também qual é a alternativa. Vadida Moço, muito bom esse papo com a presidenta Dilma, né? Agora, a gente tem que conversar e encaminhar aí a conclusão da nossa conversa. Queria conversar um pouquinho com a presidenta também sobre essa questão da pandemia, né? As notícias que chegam do Brasil, elas são assustadoras, né? O quadro lá do Amazonas. Aliás, eu conversei com o deputado Zé Ricardo, presidente. Boa parte daquelas regiões do interior eram regiões que até o ano passado tinham 10, 15 médicos, do mais médico em cada uma daquelas regiões. Hoje não tem nenhum médico. Não tem nenhum médico naquelas regiões, né? Colapso não só do sistema hospitalar, mas também já começa a chegar uma crise humanitária. Ceará, Pernambuco, cresceu muito, crescendo São Paulo, crescendo Rio de Janeiro. E nós não temos uma política do país. Esses dias eu conversei com um jornalista argentino, ele não acreditava, quando eu tentava explicar para ele que no Brasil não tem uma política comum, né? Uma base, que cada estado tem uma estratégia, cada município, que não existe em teste, que nunca chegou nem um centavo nas cidades. A falta de uma política num país continental como o Brasil, que possa apontar, né? E, ao mesmo tempo, o presidente da República disputa uma narrativa que estimula as pessoas a se insurgirem contra os cuidados, né? A dificuldade que está sendo essa história desse aplicativo, ninguém consegue receber esse dinheiro. Nós não conseguimos votar até agora, presidente, o auxílio aos municípios e aos estados. Nós não conseguimos até agora resolver a questão das micro, pequenas e médias empresas, tanto na questão da folha quanto do capital de giro. Quer dizer, em meio a toda essa crise de Moro e tudo, a vida continua, né? E as pessoas estão desesperadas, os hospitais estão superlotados. Eu não vejo uma iniciativa concreta desse governo, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Vadir, depois a gente passa para a presidenta Dilma. Aqui nós temos
O que agrava a pandemia aqui no Brasil? Bolsonaro e governo. Eles potencializam a letalidade da pandemia aqui no Brasil. É um presidente que se mostra aliado do vírus, aliado da pandemia. Um presidente que é negacionista, né? E gosta da ciência. Seu governo ajudou a enfraquecer ainda mais o SUS, os serviços públicos, acabou com os mais médicos. Esse Mandetta, né, que tentaram erigir a condição de Oswaldo Cruz, esse sujeito ele fez o que pôde para desmoralizar o SUS. Né? E ai de nós se não fosse o SUS. Agora, presidente, ontem eu e Pimenta também fizemos um diálogo público aqui nesse mecanismo. E o próprio Pimenta estava, poxa, o dia foi bonito aí no Rio, né? E praias lotadas. As praias ontem aqui no Rio, cheias de gente. Né? Na semana passada, o governador de Santa Catarina autorizou a abertura de comércio, shoppings em Florianópolis lotados. Nós temos governantes aqui, a começar pelo presidente da República, genocidas. Né? Montam equipes medíocres. Eu fico com medo até, digamos assim, Cuba produz, sei lá, agora um remédio, é uma hipótese, que combate, mitiga os efeitos, né, mais perversos do vírus. O Brasil adquiriria esse remédio de Cuba, né? O Brasil comerciaria esse remédio, pediria a Cuba a exportação desse remédio para cá. Então, é um governo que está pondo em risco a vida de milhares de brasileiros. Presidente, outro dia eu conversava com o seu ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, que é um médico epidemiologista respeitado em todo o Brasil. Ele me dizia, em relação ao Rio de Janeiro, olha, a região metropolitana do Rio é uma das mais vulneráveis do mundo. E não é só a capital, pega a Baixada Fluminense, pega São Gonçalo, né, pega áreas de extrema pobreza e de extrema concentração demográfica, né? De precarização do trabalho, de fraqueza dos poderes públicos, né? De serviços públicos de saúde absolutamente precarizados, né? E desconstruídos de 2016 para cá. E o pico está chegando agora, né? Na Baixada já começa a haver uma mortandade. Então, presidente, nós podemos mergulhar aqui no Brasil, pelo menos em determinadas áreas, isso já está acontecendo lá no Amazonas, lá em Manaus, né? Numa crise humanitária que eu acho que nem na gripe espanhola nós tivemos. Né? E é por isso que nós temos que nos livrar desse governo. Nós temos que nos livrar. Esse governo é um obstáculo à manutenção da sobrevivência do povo brasileiro. Então, é a tarefa que nós temos nesse momento. Presidenta, estava olhando aqui os dados de agora de manhã, nós estamos nos aproximando de 3 milhões de pessoas infectadas no mundo, já passamos de 200 mil mortos, nós ainda não temos uma dimensão do que será a chegada dessa doença na África, na América Latina, na América do Sul, são regiões do planeta com sistemas de saúde, de habitação, de saneamento, né, muito mais precários do que outras regiões do planeta onde essa doença chegou. Como a senhora disse, não foi feita uma política de reconversão da indústria, não foram adquiridos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, ou seja, não foi feito nenhum planejamento. Né? Quer dizer, o Bolsonaro apostou nessa tese perversa da gripezinha, do resfriadinho, que o brasileiro cai no esgoto e sai imunizado. Todos nós sabemos que isso vai custar muito, muito ao país. Mas a falta, presidente, a falta de uma política, a senhora como presidenta, que enfrentou situações, claro que não como essa, mas como é que a senhora projeta esses próximos dias e o nosso papel, o papel onde nós governamos, os governadores, as prefeituras, o cenário que a senhora infelizmente, enxerga no Brasil para os próximos dias, presidente? Olha, eu acho que a situação é gravíssima.
é gravíssima. Eu acho que esse quadro que o Adi pintou, e o que você fala, ele tenderá a se agravar muito, porque nós temos uma subnotificação. Aliás, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está dizendo que a subnotificação é generalizada, né? Aqui no Brasil, há uma discussão se multiplica por 8 ou por 15, tá? Mas, de qualquer jeito, nós não temos nem só esse nível de contaminação, nem o nível de mortes apenas, porque tem muitas mortes por problema respiratório que não estão sendo computadas. Bom, isso é muito grave, porque também nós não temos testes. Nós não sabemos como é que a epidemia está se expandindo e como é que ela está se expandindo, porque ela é silenciosa num determinado momento. Aí ela explode. Lá no Amazonas, nós sabemos que ela explodiu. Lá em Pernambuco, também ela explodiu. Mas em muitos outros lugares, ela ainda não explodiu. Por exemplo, lá em Santa Catarina, com autorização para ir para o shopping, né? Dizem que já começou a aparecer em vários lugares, né, pessoas contaminadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, a partir do momento que se começa a liberar. Eu não sei se ainda apareceu, porque leva pelo menos 5 dias, no mínimo, Ô, gente, espera lá que eu vou ter de ligar o meu computador, tá? Porque a bateria foi-se. Aqui é um problema técnico, só um pouquinho. Blumenau, né, gente? Blumenau teve um grande número de novos casos após essa abertura do shopping, né, Vadi? E tem várias outras cidades do Brasil que começam a apresentar, nos últimos dias, um crescimento exponencial do número de casos, né? Como a presidenta Dilma estava dizendo, o Brasil é muito grande, né? Quer dizer, nós temos algumas regiões, mas nós não temos a menor ideia de como que essa doença ela vai se propagar e se distribuir no restante do país, né? Então, acho que é isso que a presidenta estava falando, né, sobre a dificuldade da gente poder ter uma ideia, né, presidenta? Uma noção de como que no Brasil essa doença vai se propagar, né, presidenta? A senhora estava falando. Bom, essa ideia de como que no Brasil... Eu acho que eu sobrevivi aqui a uma queda da bateria. Tá tudo Mas certinho. eu acho uma coisa muito grave não ter teste. Muito grave. Porque você, para poder ter gestão dessa crise, você tem de ter teste. Por que tem? Porque o teste te permite saber onde é que você tem de concentrar recursos. Essa história, por exemplo, de que lá no Amazonas não tem médico porque muitos dos médicos, do Mais Médicos, ia para a Amazônia, porque ninguém queria ir para a Amazônia. Eu não sei se você sabe que tinham 700 municípios no Brasil que nunca tinha tido um médico. Então, você precisa, hoje no Brasil, da forma como está, e acho que precisa em qualquer lugar do mundo, tanto para manter o isolamento, como para aqueles que querem flexibilizar, você tem de testar, você tem de saber como é que está a contaminação da sua população. Eu acredito que vai haver um processo similar ou até pior que o da Itália, de aumento da mortandade. E de incapacidade do sistema de saúde de suprir a demanda por UTI. Isso é muito grave, porque você não terá como atender as pessoas, aquelas pessoas que você podia salvar, que não iam morrer se tivesse uma estrutura sanitária. Então, de fato, é uma questão gravíssima que se acumula com o tempo. Por isso que essa questão do fora Bolsonaro não é retórica. Quanto antes você conseguir normalizar o Brasil,
ter uma liderança que encare que esta epidemia é uma das mais graves acontecimentos que nossa geração vai assistir, mais vidas nós salvamos. E há um fato. No início, a pandemia, e aqui no Brasil também foi assim, ela atinge os mais ricos. Em países como o nosso, que tem esse quadro de vulnerabilidade, que as pessoas, às vezes, uma família inteira compartilha um quarto, que não tem não tem do que se alimentar, não tem como ter água para lavar e para fazer higiene. Tudo isso implica que vai haver uma concentração, como nos Estados Unidos, nos mais pobres, e no Brasil, mais pobre geralmente é negro. Este fato é um fato gravíssimo, que tenderá a se expandir. Agora, enquanto isso, uma porção de lideranças irresponsáveis falam a favor da flexibilização, porque não seguram a pressão de certos setores que querem voltar à atividade comercial para poder receber recursos. Por quê? Porque o governo também não tem uma política de sustentação de setor nenhum. A liberalização, ela é gravíssima, porque nós vamos emendar uma onda na outra, né? Em todos os países teve a segunda onda até agora. Mesmo na Ásia, voltou a ter epidemia em Singapura, o Japão teve de fechar, que não tinha fechado. Então, esse processo vai fazer com que no Brasil haja uma mortandade extraordinária, absurda, tá? Criminosa. É isso que está em questão. E é interessante que isso não é sublinhado pela mídia, não é dito pela mídia. A mídia vai dizer, não, mas eu não quero apavorar, é bom que apavore. É bom que apavore porque é impossível essa quantidade de gente andando nas ruas, muitos sem proteção, inclusive de máscaras. É impossível que as praias estejam cheias, que os parques estejam lotados. E pior, por que abrir shoppings? Então, você tem uma situação absolutamente, eu acho assim, é incontrolável. Eu acho que se aproxima, o risco de colapso social se dará porque você não controla, porque criou-se um discurso de flexibilização. E pior, cada vez que eu vejo a televisão, algum canal explicitar que na Europa estão começando a discutir flexibilização, eu me espanto, eu temo o seguinte, que as pessoas acreditem que nós estamos na mesma fase, nós não estamos, nós nem chegamos ainda no pico da doença. Nós nem estamos numa fase de muitas mortes em todo o Brasil. Você tem na Amazônia, você tem em São Paulo, você tem em alguns estados do Nordeste. Este é um processo que terá tempos diversos no Brasil. E, ao ter tempos diversos, por exemplo, o Rio está numa situação, eu acho, extrema em matéria de hospital. Extrema. No Rio já vai começar a discutir quem vai para a UTI e quem não vai, para não falar outro tipo de escolha. Então, nós vivemos, Pimenta, no momento em que eu concordo com o Adi. O fora Bolsonaro é uma questão de sobrevida. Muito bom. Vadir, nós já estamos com o nosso horário estourado. Queria ver se tu quer falar mais alguma questão. Já aproveita para ter despedido o pessoal e a gente passa para a presidenta Dilma concluir. Só antes, destacando mais uma vez, né, que é impressionante a quantidade de gente presente, mandando mensagem, falando volta a Dilma, saudade da Dilma, né?
a alegria do pessoal poder reencontrá-la aqui. Como eu estava dizendo, quanto mais a crise política ela se explicita, mais as pessoas pensam, né, em tudo isso que aconteceu no país nesses últimos anos. E para nós foi muito legal ter essa oportunidade de encontrá-la, né? Vadia, a palavra está contigo aí para te fazer suas considerações finais e colocar mais alguma questão que a presidenta Dilma ela pode depois, na conclusão dela, também abordar. Bom, primeiramente, dizer que foi um prazer reencontrar o presidente aqui, em plena forma, né? O presidente está afiado. Em plena forma e com essa assistência, né, Pimenta? Poxa, milhares de pessoas aí nos vendo, né? É um comício aqui. Os antigos comícios em praça pública, né? E, presidente, eu às vezes, eu acho que nós, eu digo nós, né? Contingente, obviamente, bem maior, setores progressistas, a esquerda, os liberais esclarecidos, nós vamos acabar transformando isso num novo movimento iluminista, né? Em defesa da ciência, em defesa da razão, né? Em defesa do processo civilizatório, né? E aqui no Brasil, particularmente, nós temos um governo anti-iluminista, um governo negacionista, da mediocridade, da ignorância, da barbárie, né? E tem que ser firmemente combatido. E o que muita gente, e a presidenta pontuou isso, não entende, primeiro, o grau de desigualdade social que nós temos aqui no Brasil, os países da Europa não têm. Eles têm pobres? Têm. Eles têm. Mas tem serviços minimamente organizados, por mais que tenha havido um processo aí de privatização em escala internacional e tal, mas tem serviços minimamente organizados, enfim. E algumas suas lideranças são responsáveis. Aqui no Brasil, nós somos um país continental de profundíssima desigualdade social, com serviços públicos precarizados, uma população empobrecida, uma população em que o governo faz questão de não esclarecer, de bem informar, né? Então, nós estamos correndo o risco aqui de termos uma verdadeira razia, né? Por parte dessa pandemia, né? E de extermínio da população. O vírus é letal, mas, infelizmente, os nossos governantes potencializam, né, a letalidade desse vírus. Então, a nossa luta vai ser uma luta aí que não tem prazo para terminar, né? Mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar com as armas que nós temos, as armas da ciência, as armas da boa informação, as armas, enfim, da dedicação, né, ao povo brasileiro, né? E demos um exemplo aqui com a presença aqui da nossa querida amiga, a presidenta Dilma. Presidenta, um beijão, um abração, né? E agora vamos tomar no chute. Coração valente, força brasileira. O Pimenta agora tem fundo musical. Eu sempre briguei com ele por causa disso, mas não adianta. Porque ele tem. Isso é Paulo Pimenta puro, na veia. Seguir em frente, você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo. Por isso eu te amo outra vez, por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em lutar. Você veja só, Valdir, que é que nos permite. Seu lado, com você, para seguir em frente. Pelo menos, né, Pimenta, a gente, nessa situação terrível, dá um pouquinho de... A gente ri um pouquinho. A palavra, presidente. A palavra está com a senhora, presidente. Olha, Pimenta, eu primeiro queria agradecer as pessoas que nos escutaram até agora, né? E dizer o seguinte, a gente vive um tempo muito estranho e acho que é o pior da nossa geração. Nós estamos passando por um momento que todos nós vamos ser testados de uma certa forma. E nesse teste vai ganhar
a solidariedade, a capacidade de cooperar e entender o momento. Eu acho que a gente não optou por isolamento social porque isolamento social é bom. Isolamento social não é bom. Nós somos uma espécie eminentemente social e muito cooperativa, apesar do que diz o mercado sobre a competição, sobre os que ganham e os que perdem. Essa epidemia mostra que a nossa força está na nossa capacidade de cooperar e de entender como agir solidariamente. O isolamento social é uma forma de compreensão desse fato. É terrível que a nossa liderança, entre aspas, ou a nossa falsa liderança, seja capaz de tornar mais difícil o que já é difícil, que é o isolamento social, mas que é tão necessário enquanto não tem vacina, remédio e enquanto população, não conseguimos a imunidade. Então, eu acho que nós vamos ter também de repensar nossos valores. Esse absurdo ódio que foi desencadeado para eleger o Bolsonaro e que teve no Moro seu principal artífice, esse brutal ódio, essa incompreensão e essa intolerância que leva as pessoas a defender o AI-5 como se o AI-5 fosse algo que não um absurdo que aconteceu na nossa história, porque defende o quê? Fechamento do Congresso, censura, prisões, mortes e tortura. Tudo isso faz parte dessa conjuntura de ódio. Agora, essa conjuntura não pode permanecer. Por que não pode permanecer? Porque o obscurantismo agora arrisca a vida das pessoas. Isso que o Adi falou sobre esse absurdo desprezo pela ciência. E é interessante porque o desprezo pela ciência é o mesmo aqui e lá nos Estados Unidos. É o mesmo aqui que não é capaz de entender quando a Organização Mundial de Saúde fala em pandemia e que leva o presidente Trump a tomar uma atitude, para mim, das mais graves, que é a cortar dinheiro da OMS. Aliás, essa política de bloqueio, que é tão típica dos Estados Unidos, que qualquer contradição leva ao bloqueio de dinheiro, de recursos. Hoje, no meio da pandemia, bloqueiam recursos para Cuba e para Venezuela. Bloqueiam também para a Rússia, mas a Rússia tem condições próprias de construir seu caminho com a China e com outros países. Então, nós temos hoje a compreensão de que também no âmbito internacional essa ordem vai ter de ser mudada. E uma ordem multilateral, sem esse tipo de ameaça sistemática a órgãos como a Organização Mundial de Saúde, que hoje devia estar fazendo o seguinte: devia estar comprando equipamentos, devia estar comprando respiradores, devia estar providenciando testes e distribuindo para evitar justamente que o acesso a ele seja dado pelo poder econômico. Nós, eu tenho certeza, sairemos dessa pandemia num mundo que terá de mudar também a correlação de forças entre os países. E nós temos também urgência na questão do fora Bolsonaro, porque o Brasil ele já mostrou que o local dele está entre os países mais populosos, mais
desenvolvidos do planeta, apesar do Brasil ainda ser um país que carrega uma extrema pobreza e miséria. Mas nós temos tamanho para isso. Nós tínhamos de estar hoje defendendo uma política para a América Latina de distribuição de recursos. Nós devíamos estar defendendo hoje uma política internacional em relação à África. Nós tínhamos de estar defendendo uma política em relação ao Brasil também. O problema, por exemplo, da dívida dos países pobres, que já devia ter sido perdoada. Então, o Pimenta, eu acredito que nós perdemos muito com esse governo Bolsonaro e com o governo Temer. Perdemos tanto interna como externamente. E que a hora é agora, quando todos os absurdos nós já aguentamos, mas tem um absurdo que nós não podemos suportar, que é o extermínio da população brasileira, o genocídio da população brasileira. A esse não dá para suportar. A nossa frente é com todos aqueles que são contra o extermínio da população brasileira. O extermínio, seja físico, seja democrático, da população brasileira. E com isso, Pimenta, eu agradeço muito a você por ter propiciado isso, ter propiciado tantas pessoas nos escutando, e também ao Adi, que eu não via há muito tempo, você me propiciou ver o Adi. E, de fato, o Adi, eu espero que a gente se encontre em outros momentos e possa, né, desfrutar da companhia uns dos outros. Para o Pimenta, eu agradeço muito. Espero que o Pimenta... Você está aqui no Rio Grande do Sul ou você está em Brasília, Pimenta? Estou em Brasília, presidente. Está em Brasília. O Rio Grande do Sul está melhor, hein? Bom, no fim, Pimenta, nenhum lugar vai estar melhor se todos os outros não estiverem. É essa uma das grandes realidades que emergem dessa pandemia. Nenhum país estará seguro se todos os países não estiverem seguros. Por isso que é pandemia. Um abraço. Gente a trabalhar, de repente sai Clarissa pra notar, e sempre foi sincero e confiar. Sem medo de ser feliz, quero ver